Continuando na página 60 do material didático, nós vimos aqui a bulk resistance. Então o próximo item, ainda dando na sequência, né, seria a máxima tensão aqui em polarização direta, maximum DC forward current, ok? E depois vem a potência de dissipação, ok? Então assim, é uma característica, isso vai estar no datasheet, qual a máxima corrente que o diodo suporta. Aqui ele está falando, ele deu um exemplo de um outro diodo, mas nós vamos seguir com o exemplo no LT Espaço do nosso 1N4001 lá, ok? Então nós veremos lá, vamos ver quanto que ele suporta o nosso diodo. Então a máxima corrente na polarização direta que ele suporta. E também um dado importante que é a máxima potência que ele pode dissipar. Nós vamos ver lá isso. Então potência, lembrando, é tensão vezes corrente. Então a tensão no diodo, quando está polarizado reversamente, ele vai estar trabalhando um pouco, normalmente um pouco acima do joelho, então vai lá 0,8, 0,7, 5, enfim, multiplicado pela corrente que estiver passando nele, eu vou ter a potência que ele vai estar dissipando. E aí eu preciso ver lá no datasheet quanto que ele suporta no máximo. A potência que ele está exigindo, que está demandando dele, né? Quanto que ele está dissipando. Não pode passar da máxima que ele suporta, senão ele danifica, ok? Então vamos pular aqui, não é falando do datasheet ainda, porque quando a gente for falar no vídeo especificamente do datasheet, nós vamos falar de cada item, o que é. Mas vamos aqui no datasheet, olha, né? Nas próximas páginas do próprio conteúdo aqui do nosso material didático, eu tenho aqui, ó, do próprio N4001 até 4007. Então, o N4001 até o 4007, na verdade, ele suporta a mesma corrente, olha aqui, tudo é comum. A única coisa que muda é só a tensão reversa que ele suporta, o breakage voltage, né? Então, o N4001 suporta no máximo 50 volts, acima disso ele vai queimar. O 4002 100 volts, aí vai indo até 1000 volts, ok? De reversa, só muda isso. Mas ele suporta lá a corrente direta dele, ó, o forward, ele suporta aqui no máximo 1 ampere, ok? Certo? Ele também suporta, aqui um dado, eu vou explicar melhor, ele suporta 30 amperes de um pico, de uma corrente de pico só. Isso aí, sabe, se você tiver só um transitório, um pico, ele não pode passar, a duração não pode ser maior do que 1,33 milissegundos, ele suporta isso aqui. Fora isso aqui é metade de um semiciclo, né? 60 Hz é 16,6 milissegundos, dividido por 2 vai dar esse valor. Meio semiciclo é o que ele fala, um simples meio semiciclo de onda, ele suporta isso aqui. Não pode ser repetitivo, então tem que ser coisas que surgem esporadicamente, ok? Então se não é repetitivo, ele suporta até 30 amperes durante esse período aqui. Aí aqui um dado importante nesse momento agora é só a temperatura máxima e mínima de armazenamento e a temperatura mínima e máxima lá na junção dele, né? Quanto que ele suporta dentro do... E aqui um pouquinho para baixo aí, ó, a potência que ele suporta, né, que eles suportam, é construtivo isso dele, ele só vai suportar 3 watts. Mesmo trabalhando em 3 watts ali, se eu tiver na realidade demandando dele 3 watts, ele fica muito quente, ele fica fritando mesmo. Então, normalmente eu trabalho um pouco abaixo. Mas ele suportaria, né, segundo o dado, ele até 3 watts, tá? É que você às vezes está numa placa de circuito impresso, você não pode esquentar tanto, você fica marcando, né? Então, normalmente você trabalha um pouquinho abaixo disso, para não ficar tão quente, né? Mas 3 watts é bastante coisa para nós vermos. Então, voltando lá. Então, qual é a corrente máxima lá que está falando? Aqui no caso nosso é 1 ampere. E lá vai falar da potência lá. Então só pulei para a gente conversar sobre esses dois itens. Voltando então, porque eu vou usar o N4001 ali no LT Spice agora. Ok? Então ele fala que vai ser um dado da corrente máxima que ele suporta, a potência. É importante saber a potência. E aqui ele vem com um exemplo. Olha, ele dá um exemplo no material didático agora, só perguntando um pouco sobre polarização, se está direta ou reversa. Ele pergunta aqui, ó, essa configuração aqui, nessa figura, ele está perguntando, esse diodo está polarizado diretamente ou reversamente? Né? Essa é a pergunta que ele faz aqui, ó. O diodo na figura, ele é polarizado diretamente ou polarizado reversamente? Tá? Então, se a gente olhar aqui, olha, ele fala assim, ó, pô, é difícil às vezes, como está um circuito dessa forma, não está tão simples de deduzir, ele fala para aplicar o teorema de Thevenin, né? Olha aqui. Então, o teorema de Thevenin, o que ele fala? Olha, eu marco um ponto A e B. Nós vamos fazer isso lá no LT Spice agora. Mas só para não ficar explicando lá detalhes, porque aqui graficamente está melhor para eu explicar. Então, esse é o ponto A e B, eu quero saber. Né? Eu tenho que saber qual o potencial aqui no ponto A com relação ao ponto B. Se for maior que 0,7, ele está polarizado
ele está polarizado diretamente e vai estar conduzindo, né? Ele pode estar polarizado diretamente, mas não tem o potencial acima da tensão de joelho. Vamos supor, ele está com 0,5 volts. Ele está polarizado diretamente, mas não conduz, porque a corrente está abaixo da barreira de potencial dele, né? Mas reversamente, com certeza aqui não vai estar reversamente. Porque, olha, aqui eu tenho o polo positivo, eu tenho o resistor, isso aqui vai dar uma... Se fosse só esse circuito de R1 e R2, isso vai dar uma queda de tensão aqui, né? Isso vai ter um potencial positivo aqui, e aqui, em relação à referência, aqui vai ser em relação ao zero. Então esse potencial vai ser maior. O problema aqui, então, ele está polarizado diretamente, o problema é só saber aqui se ele vai estar conduzindo, esse potencial está acima da tensão de joelho ou não, né? Então, aplicando o TVNAN, ele fala, olha, eu vou olhar, é como se eu desconectasse aqui essa carga, o diodo e o RL, fechasse um curto para descobrir o RTVNAN, fecha um curto na bateria, esses dois resistores ficam em paralelo. Então o RTVNAN é o paralelo de R1 com R2, ok? Isso para achar ele lá. E depois como é que eu acho o VTH, o VDTVNAN? Só relembrando, isso aí foi visto no Eletrônica 1, né? Na outra série que eu fiz primeiro aí. Então, o VTH, agora você volta de novo sem a carga aqui, só com o ponto A e B aberto. Então, eu tenho uma tensão aqui, olha, se eu pegar essa tensão total e dividir pela soma dessas duas resistências, só para achar a corrente total, eu acho a corrente total. Aí eu multiplico por R2, eu vou achar a queda de tensão nesse ponto A e B específico. Então, esse é o VTH, ok? Então, para fazer um exercício, né, que tenha valores, eu fiz aqui eu montei um aqui, ó. Olha só. Então, eu fiz um circuito aqui, ó, simples. Então, aquela coisa, eu não quero que confunda aqui, isso aqui são as referências. Então, isso aqui é a mesma coisa. Isso aqui não, eu faço porque é mais simples na hora de montar, mas isso aqui, não confunda, isso aqui é a mesma coisa do que isso, tá? Como estava, ele é idêntico a isso aqui, ó. Certo? Idêntico, tá? É o mesmo. Todo mundo estava ligado na referência, então é a mesma coisa. Então, voltando, é só uma parte representativa, então é a mesma coisa aqui, tá? Ok? Então, aqui é o seguinte, olha, eu tenho lá, como é o exercício, só que eu coloquei valores, né? Então, para calcular, para fazer esse TVNAN aqui, olha, eu já resolvi ele aqui do lado. Então, eu fiz um segundo circuito, mas na verdade ele é o RTVNAN desse cara. Então, se eu abrir aqueles pontos lá e fechar curto na bateria, colocar 120 em paralelo com 40, isso vai dar 30 ohms, tá? É só eu pegar aqui, ó, a calculadora. Se eu pegar 120 ohms, faço o inverso. Pegar 40 ohms, shift o inverso. Soma os dois, o resultado eu tiro o inverso. Olha lá, 30 ohms, ok? Beleza? Então por isso que o RTH é 30 ohms. Agora, se voltar no circuito com esses dois pontos abertos, qual a queda de tensão que vai ter no R2? Então, se eu pegar 10 dividido por 160, é a soma dos dois, e multiplico por 40, porque 10 dividido por 160, que é a soma desses dois, eu acho a corrente. A corrente total vai passar aqui só, porque tá aberto, né? Vai ter tá sem essa parte aqui do diodo, vai estar aberto. Então, a corrente é única aqui, ó. Aí, se eu tenho a corrente passando aqui multiplicado por 40, então eu vou ter o VTH. Então, como é que fica? Ele é o 10... Como que eu acho 10? Aí a soma de 120 com 40, 160 ohms. Divido. Aí multiplico por 40 ohms para ver a queda de tensão no R2 só. Olha lá, 2,5. Por isso que eu cheguei nesses valores aqui, tá? 2,5. Então, se eu agora aqui, olha, o tipo de simulação que eu escolhi, olha, eu venho aqui em simulação, eu escolhi o ponto de operação DC. Ele mostra só os valores, ponto de operação, só os valores de polarização, né? Ele só mostra valores absolutos, não vou mexer com forma de onda. Então, se eu entrar aqui, só que cada um tem referências diferentes aqui, ó. Eu até troquei porque eu não posso ter 2D1, eu não posso... Isso aqui é só para ficar meio parecido. Então, mudei os rótulos para não posso ter os mesmos rótulos, dois rótulos de dois componentes mesmo com o mesmo rótulo. Isso não dá no circuito. Então, só para mudar, eu só coloquei rótulos diferentes. Então, se eu rodar aqui, olha, se nós olharmos aqui, então ele mostra os valores aqui, só os valores já da polarização desse circuito aqui. Então, só vou pegar aqui no canto, olha. Aqui no canto de cá é melhor. Só para vocês verem. Então, só para ver primeiro, qual a corrente que vai estar passando no diodo? A corrente que vai estar passando no diodo é a mesma corrente que vai estar passando em R3, né? A corrente R3, olha lá. Isso aqui está em ampere. Então, é 1, 2, 3, 35 mili. Então, está conduzindo, né? 35 mili está conduzindo esse potencial. O VR2 aqui, né?
vai estar maior do que a de joelho, ele está conduzindo, né? É só eu ver a queda de tensão, porque aqui ele está com os rótulos. Deixa eu mudar o rótulo aqui para a gente ver melhor. Então, colocar essa é a questão, por isso que eu coloco às vezes o label. Vou colocar aqui o ponto A lá de Tevenan, né? Como se fosse um ponto A aqui, ó. Aqui. Porque daí quando eu pegar, ele não vai usar o rótulo normal que ele já vem padrão, né? Aqui do circuito. Ele já vai dar o rótulo certo. Então, qual é a minha tensão, o meu VA lá? Ó, 1.44, né? Isso ligando a carga já, ligando. Então, 1.44 com relação ao zero é maior que o 0,7. Então, a resposta a gente já tinha respondido, está polarizado diretamente e está conduzindo. Porque eu tenho exatamente, olha só, no R3 aqui, como eu disse, 35 mili, está conduzindo. É uma corrente relativa alta, a gente sabe que ele está conduzindo. E é uma corrente também que ele suportaria, né? Você vê que ele suporta a máxima corrente 1 ampere, 1 ampere é 1000 mili, então eu estou com 35 mili. Então, está conduzindo e está tranquilo, né? Nós podemos ver a potência também que está passando aqui no próprio, nós podemos calcular aqui no circuito. E aqui no RTVenan, como é um circuito equivalente, a corrente no R32 tem que ser igual à corrente no R3, ó. O R32, olha lá, 35, o R32 está aqui, o 35 mili. Exatamente, porque é um circuito equivalente Tevenan, tá? Então é isso. Então se eu pegar aqui, qual a potência que vai estar dissipando esse diodo mesmo? Qual a corrente no diodo? A corrente no diodo, ó, ID1, é o 35 mili, porque é a mesma aqui do resistor. Então 35 mili vezes com a tensão que está em cima dele, né? A tensão que vai estar em cima dele do diodo, deixa eu pegar aqui, fazer isso aqui. Olha, a tensão que vai estar no diodo, eu posso, por aproximação, colocar o 0,7, mas eu não sei se é esse rótulo mesmo aqui. Eu vou colocar um rótulo aqui, ó. Mais uma vez, colocar um outro rótulo para poder chegar na tensão certa aqui. Vamos colocar aqui o ponto N aqui, ó. Então, o potencial que tiver no A menos o potencial que tiver no B é o que está em cima do diodo, né? Para eu calcular a potência dele. Então, novamente, eu vou rodar aqui, ó. Tá aqui, ó. O VA e o VN, né? Olha lá. Então, eu tenho 1,44, ok? Deixa eu pegar aqui, ó. Menos o 0,7 ali, né? Então, eu pego 1.44951, é o potencial no ponto A com relação ao zero, menos o potencial que está no ponto N, né? Porque o que está aqui em cima vai ser o que está nesse potencial menos o que está nesse potencial. Então é o 0,7 ali, basicamente. 0,0033 menos. Olha lá. Esse é o valor exatamente, né? Por quê? Porque provavelmente na curva característica desse diodo, quando eu estou com 35 mili, essa é a tensão que está, essa questão que bate lá na curva dele, ok? Como nós já vimos. Então, a resposta desse circuito, a gente já está aplicando o Tevenan, relembrando aqui, mas só para ver. Então, a resposta está polarizado diretamente e está conduzindo, né? A tensão dele está acima da de joelho, está conduzindo com 35 mili. Então, qual é a potência? Então, essa aqui, ó. Essa é a tensão em cima dele, a corrente é 35 mili. 35 mili é 0,35 amperes, tá? Se eu fizer vezes, ó, é bem baixo, né? É bem baixa a potência. Ok, 26 miliwatts. Então ele suporta 3.000 miliwatts, que é 3 watts. Então tá tranquilo demais, né? Isso não jamais queimaria esse diodo, ok? Então assim, nós vimos aqui esses dois tópicos. O que nós vimos era qual a corrente máxima que um diodo permite uma corrente máxima reversa, tá? Que ainda tem que olhar no datasheet, como nós vimos aqui. E a potência que ele dissipa é importante. E aí ele deu um exercício só perguntando se está polarizado diretamente ou não, e nós trabalhamos nele e estamos respondendo aqui, né? Que nesse caso aqui, esse diodo realmente tá polarizado diretamente e está conduzindo com 35 mili. Então a tensão de joelho está acima de 0,7 aí, ok? Então é isso, agradeço a atenção, muito obrigado.